Olá, esse é o De Letra em Ponto, eu sou a Renata e hoje nós vamos falar desse maravilhoso O Deserto dos Tártaros, de Dino Buzzati. Outro livro, a última resenha que eu fiz foi de Demian, um livro curto também, porém denso, e esse é a mesma coisa, gente, ó. Esse livro aqui, ele tem 171 páginas, mas é maravilhoso. Tem também uma densidade, assim como teve em Demian, mas é uma leitura super fluida que você termina assim rapidamente de ler. A primeira publicação de O Deserto dos Tártaros foi de 1940, porém no Brasil chegou um pouco mais para frente. Depois que eu terminei de ler o livro, eu procurei alguns vídeos, alguns outros livros que servissem de apoio para o material, para eu fazer esse vídeo aqui. E eu encontrei uma entrevista muito interessante com a tradutora do livro, que dessa edição aqui é a Aurora Fornini Bernardini, da editora Nova Fronteira. Aliás, eu acho que para todas as edições que nós temos no Brasil, a tradução foi dela, mas eu não tenho certeza. Então, e aí eu assisti, encontrei essa entrevista com ela, eu vou deixar o link do vídeo do YouTube, onde teve essa entrevista com ela. Vou deixar o link na descrição do vídeo. Se eu não me engano, é um canal da VUNESP, que fala sobre literatura, e aí eles sempre fazem ou entrevista com tradutores ou com escritores, né, caso ainda estejam vivos. E a entrevista com ela foi muito interessante, porque ela trouxe alguns pontos sobre a vida do Dino Buzzati, muito interessantes. Dino Buzzati é um escritor italiano, ele nasceu em 1906 e faleceu em 1972, e ela disse que foi uma luta conseguir trazer esse livro aqui para o Brasil, ou seja, fazer com que alguma editora do Brasil se interessasse em traduzir esse livro. Sério, gente, lendo, eu não entendo por quê, qual a dificuldade, não duvidando da dificuldade dela, mas eu não entendo por que as editoras não tinham interesse em publicar esse livro. Ele é maravilhoso, fantástico, é um livro tão bonito, escrito assim com uma sutileza para passar a mensagem, e é tanto a descrição de cenário quanto a questão da passagem do tempo, que é o tema principal aqui nesse livro, a gente vai falar um pouquinho. Ele consegue descrever de uma forma que nós, quando estamos lendo, nós conseguimos sentir a intensidade e a velocidade desse tempo passando no ritmo que ele quis que a gente sentisse. Voltando aqui à questão da entrevista que eu falei que eu assisti com a professora Aurora, ela é especialista em literatura russa e literatura italiana. Nesse mesmo canal tem algumas entrevistas dela, algumas ou uma, eu vi ali quando você está assistindo um vídeo no YouTube, embaixo aparecem outras opções para você. E ali embaixo eu vi que tinha outra entrevista dela, só que aí falando de um escritor russo, de um livro russo. O que ela trouxe que eu achei bem interessante nessa entrevista, além de outros detalhes, né? Mas uma coisa que eu achei bem legal foi dela falando do ambiente em que o Dino Buzzati cresceu. Ele é de Belluno, na Itália, ele nasceu ali, porém a família tinha a casa em Milão, e por conta, acho que do trabalho do pai, eles viviam em Milão, e iam para Belluno para passar o período de férias. E Belluno, pelo que ela descreveu ali, é uma região rochosa, e ele trouxe bem isso para o deserto dos Tártaros, essa paixão que ele tinha, talvez, essa memória afetiva ali daquela região rochosa. Então, quando ele descreve aqui o local onde se passa a história, é um forte, o Forte Bastiani, e ele é rodeado por pedras, por uma região rochosa, e num outro lado ali desse forte tem um imenso deserto, que é o deserto que dá o nome ao livro, que é o Deserto dos Tártaros. A Aurora Bernardini também trouxe uma questão que eu fiquei feliz quando ela comentou, porque eu havia marcado essa passagem no livro, logo no prefácio, para comentar aqui com vocês. É o prefácio do Hugo Giorgetti. E eu tinha marcado, ó, vou até mostrar aqui para vocês. Escrevi aqui, ó, colocar no vídeo. Eu marco o livro todo, tá, gente? E eu vou ler essa passagem aqui para vocês. Eu gostei quando ela leu, porque eu falei, olha, então não foi algo que saltou só aos meus olhos, né?
Vamos lá, então aqui o prefácio. Embora escrito 80 anos atrás, o livro parece endereçar-se diretamente ao século XXI e nos atinge profundamente. Isso ele está falando aqui no o Hugo Giorgetti, que escreveu o prefácio, ele está falando aqui sobre a temática do livro, tá? Ou não é exatamente isso que diz a publicidade, a televisão, enfim, o pensamento médio reinante? Seja disciplinado e trabalhador. Não mude sua vida. Trabalhe infatigavelmente que um dia algo maravilhoso vai lhe acontecer. Algo glorioso que vai justificar sua existência. Não uma batalha, claro, mas talvez uma linda mulher inatingível, uma esperada promoção, uma casa cercada de árvores ou muito dinheiro. Só que isso sempre virá mais adiante. Cada vez mais adiante, até que um dia nos damos conta de que fizemos a aposta errada. É basicamente sobre isso que vai tratar o livro. Eu vou tentar não dar muitos spoilers, mas não tem como, o livro é curto. O tema aqui, na hora da gente conversar, exige que eu fale sobre algumas coisas que vão acabar sendo spoiler, mas eu tenho certeza que não vai atrapalhar em nada a leitura de quem sinta vontade, após o vídeo, de ler esse livro. E eu recomendo de verdade. Espero muito que vocês tenham vontade de ler. O Deserto dos Tártaros. Bom, vamos lá. A história, então, sobre o Deserto dos Tártaros. O nosso protagonista aqui é o Giovanni Drogo. Giovanni Drogo, ele é um jovem, aqui, pelo que eu me lembre, gente, eu não anotei aqui a idade dele, mas ele tem, quando começa aqui a história, ele tem em torno de 20, 22 anos. Ele acabou de se formar oficial, acabou de ser nomeado, né, oficial, acabou de sair da escola militar, e ele é designado para cumprir, para passar um determinado período ali no Forte Bastiani. Esse forte, ali na cidade onde ele vivia, era tido como um local histórico, ouviam-se muitas histórias falando que era um forte grandioso, que alguns anos atrás, nesse forte, teve uma batalha que impediu que os tártaros invadissem ali aquela cidade. Pela descrição, isso aqui está acontecendo ali na parte norte da Itália, mas ele não fala aqui no livro em nenhum momento exatamente aonde é a região. E o Giovanni Drogo, ele descreve aqui logo na primeira página do livro que ele está ansioso, ele fica muito feliz de ter sido designado para ir ali cumprir um determinado período nesse Forte Bastiani. Então ele fala, era aquele o dia esperado havia anos, o começo de sua verdadeira vida. E ele pensava que voltava ali no passado, falava, nossa, né, aqueles tempos que eu passei na escola militar e agora finalmente chegou o meu dia. Só que no momento de partir, ele sente ali uma sensação de, talvez a própria sensação por estar saindo de casa, estar deixando a mãe, para ir viver ali uma outra vida. Por mais que ele estivesse feliz, ele sentiu um pouquinho ali aquele momento da partida. E seguiu seu rumo. Ele tem uma certa dificuldade de chegar até ali o forte, ele sai montado a cavalo, e ele vai indo, e ele não sabe se ele está na direção certa, tal. Então, nesse momento aí do livro, a gente até fica com a impressão que ele nem vai chegar nesse forte, porque ele vai tomando um rumo, ele encontra ali alguma pessoa no caminho, ele pergunta, olha, o Forte Bastiani está longe ainda, está aqui perto, onde que fica? E a pessoa, Forte Bastiani, nunca ouvi falar, então a pessoa nem sabe o que é esse forte. Então a gente fica com a impressão de que tem alguma coisa errada acontecendo. E ele continua no caminho, até que ele encontra um dos oficiais ali no trajeto que ele está, e o oficial acaba guiando ele pro caminho ali do forte, acaba guiando ele até o forte. A descrição desse caminho, o Dino Buzzati, ele conseguiu descrever de uma maneira que você sente o barulho do vento, é um silêncio que perpetua ali essas cenas, essas passagens enquanto ele está no caminho. Só lendo para vocês entenderem o que eu estou falando. A descrição dele é magnífica, é riquíssima. Bom, Giovanni Drogo chega ali no Forte Bastiani. Ele fica um tanto decepcionado, porque ele esperava um forte de uma dimensão, algo assim mais imperioso, e quando ele chega ali, ele vê que não é tudo isso.
Ele vê que é um forte pequeno, um tanto quanto velho, tem uma dinâmica ali meio esquisita, ele acha as pessoas ali meio estranhas, então ele acaba ficando meio decepcionado assim que ele chega. Ele começa a conversar com as pessoas e ele vê que tem pessoas que estão ali há 15, 20 anos. Ele fala: Meu Deus, como que essas pessoas conseguiram ficar aqui esse tempo todo? E ele fala: Não, eu vou. Ele já chega com vontade de ir embora quando ele vê aquilo, né? A decepção dele foi tão grande. E ele chega ali e ele já fala: Não, vou ficar 2 dias e vou embora. E quando ele é recebido pelo oficial, que é o encarregado ali do forte, esse oficial começa a fazer alguns apontamentos que não fazem o menor sentido. Ele fala: estava aguardando muito a sua espera, o seu pai, e começa a falar que o pai dele era um antigo oficial. Aí o Giovanni fala: não, meu pai ele era médico, está confundindo. Aí o oficial desconversa: é mesmo? Volta atrás e tal. E aí ele fala que ficou feliz, que o Giovanni Drogo escolheu, optou pelo Forte Bastiani. Aí o Giovanni fala: não, eu não escolhi nada, eu fui designado, eu fui obrigado a vir para o Forte. E aí nessa conversa ele expressa ali o seu descontentamento para aquele oficial, para aquele superior dele na patente militar, ele e fala para ele que, olha, eu não gostei, se eu pudesse voltar. Aí ele começa a dar um monte de desculpa, né? Na verdade, ele não fala que não gostou, ele começa a dar umas desculpas ali, falando que fica longe da cidade, fica longe da casa dele, que se ele pudesse ficar em alguma outra base militar que fosse mais próximo à cidade, para ele ficar mais próximo da mãe e tal. E aí o oficial fala: tá bom, fala, é só você fazer um exame médico, dá aquele jeitinho, né, aquela enrolada, a gente fala no exame médico que você tem algum problema de saúde que impeça a sua permanência aqui no forte, e aí você volta para sua casa e vai para outro posto militar, não sei se é esse o termo correto. E aí ele fala: nossa, né, pensa com ele, não achei que fosse tão fácil assim conseguir. Então ele fica animado, que ele vai conseguir sair dali. Aí outras coisas que vão acontecendo ali que deixam também o Giovanni meio desconcertado. Ele vai lá para o quarto dele à noite. Primeiro ele conhece ali algumas regiões ali do forte. Aí ele começa a olhar por uma janela, ele vê ali uma paisagem rochosa, vê aquele deserto. Só que aquele deserto, aquela janela que ele está olhando, dá uma visão até um determinado ponto. E ele questiona a pessoa que está acompanhando ele nessa ronda inicial, para ele conhecer o forte. Ele questiona: mas a gente não pode ir até mais ali na frente para eu ter uma visão melhor, né, do deserto? E aí a pessoa cria todo um mistério: não, não pode. Ali é só fulano e fulano que podem ir. Nunca ninguém chegou até lá, tal. Então já começa a se criar ali uma certa curiosidade no Giovanni. Ok, passou ali o dia, ele foi para o quarto dele ali à noite, na hora de dormir, e ele descreve assim uma solidão. Ele fala que nunca sentiu uma solidão tão grande, que ele sabe que a mãe dele está lá vivendo a vida dela, talvez nesse momento nem esteja pensando nele, nenhum dos colegas ali do forte, nenhuma das pessoas ali do forte com certeza não estão pensando nele. E ele fala: nossa, que é um sentimento de muita solidão. Aí ele começa a ouvir também um barulho de uma cisterna, como se fosse um gotejar, e aquilo começa a incomodar, ele não consegue dormir com aquilo, vai ficando irritado, chama lá um oficial, aí o cara explica para ele: olha, é uma cisterna, não tem o que fazer, esse barulho escuta-se de qualquer um dos quartos, e é isso aí, né? Todo mundo reclama, mas vamos conviver com isso. A cabeça dele começa devagar, vai longe, até que ele cai num sono, ele adormece. Bom, passam-se 9 capítulos e ele vai descrevendo toda a rotina ali no forte, mostra ele já começando a fazer algumas amizades ali dentro, ele gostando de olhar ali pela janela e vendo aquele horizonte ali tão distante, olhando aquele deserto, aquela paisagem rochosa, toda essa rotina que acontece ali no forte vai sendo descrita em 9 capítulos. Aliás, em 8 capítulos. No 9º capítulo, que é quando o Giovanni Drogo vai finalmente conversar com o médico
para tentar aquele tal atestado para ele ir embora antes. Acho que eu não comentei. Quando ele foi recebido no forte, ele recebe a notícia de que o mínimo é permanecer ali por 2 anos. E, dentre outras coisas, isso aí era uma também das que ele não sabia. Ele chega ali, a impressão que dá é completamente desavisado. Não desavisado, mas assim, pensando uma coisa e quando ele chega ali é totalmente outra, né? Tanto a aparência do forte, quanto a rotina ali dentro, ele imaginava que era uma coisa cheia de ação, mas não é, é um forte no meio do nada, no meio de um deserto, aliás, cercado, né, de uma parte por uma parte rochosa e outro lado ali por um deserto, que eles falam que dali, obviamente, não virá ninguém, que aconteceu há muitos anos, aquela invasão lá dos tártaros, e aí por isso eles estão ali, é uma região de fronteiras, então esse forte está protegendo aquela fronteira de possíveis invasões. Só que nada acontece ali, é um marasmo total. Eles até falam aqui em alguns momentos no livro que eles não têm nada para fazer, né? Eles ficam ali, que é uma vida boa, entre aspas, não tem desgaste nenhum, tem tempo de sobra, então eles jogam baralho. Enfim, é uma mansidão só, e na descrição a gente sente exatamente isso. E aí, no 9º capítulo, quando o Giovanni Drogo vai lá conversar com o médico, né? Então aí, beleza. Aí ele fala que ele pode decidir ali naquele momento se ele quer realmente ir embora ou se ele quer esperar ali mais uns 4 meses para decidir ou não. E ele fala que quer o atestado, enfim. Aí o médico fala: bem, concluiu. O senhor sofre de alguns distúrbios do aparelho circulatório, certo? Seu organismo não resiste a essa altitude, não é mesmo? Está bem assim? Então ele está falando o que ele está colocando lá no relatório, né? Então tá, então vamos fazer de conta que você tem um problema circulatório e por conta disso o senhor não consegue ficar e quer ir embora. Enquanto o médico está ali preparando a descrição, o Dino Buzzati faz uma descrição do Giovanni Drogo olhando pela janela ali e ouvindo os barulhos ali do forte. Então, tem toda uma áurea assim pairando ali, sabe? Então, as guardas de serviço tinham deposto as armas e se moviam, uma por uma, na direção das diversas portas do forte, ou seja, era uma rotina que acontecia ali. Sobre a neve, a cadência de seus passos fazia um rumor surdo, mas por cima voava a música das fanfarras. Depois, mesmo que fosse inverossímil, os muros, já cercados pela noite, ergueram-se lentamente em direção ao zênite, e de seu limite supremo, emoldurado por tiras de neve, começaram a desprender-se nuvens brancas em forma de airão, navegantes dos espaços siderais. O clarim tocava lá embaixo no pátio, som puro de voz humana e metal. Palpitou ainda com ímpeto guerreiro. Ao silenciar, deixou inexprimível encanto, até no gabinete do médico. O silêncio tornou-se tal que se pôde ouvir um longo passo ranger na neve gelada. O coronel em pessoa descera para saudar a guarda. 3 toques de extrema beleza rasgaram o céu. Quando tudo isso começou a acontecer ali, o médico preparando a papelada, o Giovanni falou: estou bem, quero ficar. Aí o médico fala: não, eu sei que você tá bem, né? Do tipo, não, eu sei que você tá bem, a gente só tá inventando essa história. Aí o Giovanni fala: não posso ir embora. Não estou brincando não, disse Drogo, que sentia a exaltação transformar-se numa estranha dor próxima da felicidade. Doutor, jogue fora aquele papel. Então, nesse momento, o Giovanni Drogo resolve que ele não quer ir embora do Forte Bastiani, ele quer ficar ali. Ele nem se deu conta, mas ele já estava envolvido por toda aquela áurea que envolvia aquele forte. Quando eu li essa parte, eu achei que só eu tivesse tido essa sensação, mas depois assistindo outros vídeos que fizeram resenha também no YouTube, ou outros canais, né, que fizeram resenha no YouTube também sobre o deserto dos Tártaros, essa passagem aqui lembra muito a Montanha Mágica do Thomas Mann, quando o Hans Castorp chega lá no sanatório e achando, não, só vim aqui, vou ficar uma semana, vim visitar meu primo, e ele passa muitos anos ali dentro. Ele só sai depois para ir para a guerra. Então me lembrou muito essa passagem aqui quando eu li, e assistindo esses outros vídeos eu vi que as pessoas também
tiveram essa mesma impressão. Então, o Giovanni Drogo, ele ficou ali preso naquele forte, simplesmente por conta daquela rotina que foi criada, por aqueles hábitos que aconteciam ali, e ele começou a se sentir seguro, começou a se sentir confortável ali naquele local. E aí, o curioso, que eu achei também muito legal, que no capítulo seguinte, no capítulo 10, a palavra hábito, não por acaso, ela é repetida no mínimo 8 vezes, somente nessas 2 páginas aqui, ó. Eu marquei onde tá assim, ó, tudo onde aparece a palavra hábito. Porque foi isso que fisgou o Giovanni Drogo. E aqui a gente faz aquele paralelo com as nossas vidas, aqueles momentos que a gente, por puro comodismo, a gente permanece em algum lugar ou em alguma situação, esperando que algo de bom venha acontecer. Aqui no livro, esse algo de bom ou algo impressionante, grandioso, seria a guerra, o ataque ali dos tártaros ou de outro inimigo, que seja, ali no forte, para que eles fossem lutar, né, ter aquela honra de falar que participou de uma batalha. E aí aqui no capítulo 10, a gente lê: mas já havia nele o torpor dos hábitos, a vaidade militar, o amor doméstico pelos muros cotidianos. 4 meses haviam bastado para amalgamá-lo ao monótono ritmo do serviço. Amalgamá-lo, gente, eu acho que é a palavra ideal. É impressionante como o Dino Buzzati escolhe as palavras assim que traduzem de uma maneira muito real, de uma maneira que traz a gente para dentro da história. Ele usa umas palavras assim que é fantástico. Todas essas coisas já haviam se tornado suas, e abandoná-las seria doloroso. Drogo, porém, não sabia, não suspeitava que a partida lhe daria trabalho, nem que a vida do forte engolia os dias um após o outro, todos iguais, numa velocidade vertiginosa. Ontem e anteontem eram iguais, e ele não mais sabia distingui-los. Um acontecimento de 3 dias antes ou de 20 acabava por parecer-lhe igualmente distante. Assim se dava a sua revelia, a fuga do tempo. O tempo todo, no livro, a gente encontra essas frases em que o Dino Buzzati se refere a essa passagem do tempo de maneira lenta, como aquele tempo que vai escapando às mãos aqui do personagem. O Giovanni Drogo sempre falando que, não, ele achando que, como ele é jovem, e ali no forte, como o tempo passava muito devagar, ele sempre achava que, não, mas eu tenho muito tempo pela frente. Então, ele decidiu ficar 4 meses, achando que nesses 4 meses alguma coisa de incrível aconteceria ali que faria valer a pena a permanência dele naquele lugar tão bucólico, tão parado, tão sem novidades. Passados 4 meses, nada acontecia. Não, mas eu sou jovem ainda, eu posso esperar, logo vai acontecer. Então é sempre essa coisa que está descrita aqui no prefácio, né? O bom, o maravilhoso sempre está para acontecer. Então ele, na história aqui, ele deixou de viver o momento presente dele, ele deixou uma namorada que ele tinha ali na cidade, deixou a mãe, ele deixou de viver o momento presente, aguardando esse momento super especial que ele acreditou que viria no futuro. Bom, Giovanni Drogo foi para lá, definindo que ele ia ficar. Aliás, quando ele chegou, ele não sabia quanto tempo, aí falou que ia ficar só 4 meses, ficou 1 ano, ficou 2 anos, até que ele ficou por mais de 30 anos ali no Forte Bastiani. Sem perceber, sempre achando que ele sempre tinha ali muito tempo ainda pela frente, para viver o que ele tivesse que viver, para conquistar o que ele tivesse que conquistar, tudo na esperança de que realmente o grande dia ali de ter uma batalha no forte fosse chegar. E a maneira como Dino Buzzati descreve aqui a passagem do tempo é maravilhosa. A gente sente o tempo dessa forma passar no livro. Ao mesmo tempo que ele passa muito rápido, a impressão que a gente tem é que está acontecendo tudo muito devagar, justamente por essa rotina, por esse cotidiano,
por essa rotina militar que todo dia acontece da mesma forma. Até que certo dia o Giovanni Drogo pega uma licença ali para ir visitar a família, e quando ele chega na cidade, ali ele se dá conta que o tempo passou. Ele vê a mãe já um pouco mais envelhecida, alguns amigos que ele tinha na cidade, alguns já estão morando em outro lugar, um se formou, o outro já se casou, os irmãos, eu não sei se é irmão ou irmã, mas enfim, já não moram mais ali naquela casa, um foi morar fora, outro está estudando em tal lugar, enfim, a vida seguiu na cidade. Enquanto para ele, é como se o tempo passou, mas não aconteceu nada de diferente na vida dele. Só que ao mesmo tempo que ele percebe isso, ele se sente também um peixe fora d'água voltando para ele. Ele percebe que ele não pertence mais àquele lugar, então ele não vê a hora de voltar para o forte. E volta para o forte novamente. Quando ele está lá no forte, ele tem essa sensação, quando ele tem aquela diminuição de fé de que alguma coisa vai acontecer, e ele fica impaciente com o tempo passando e nada acontecendo, aí vem de novo aquele pensamento, não, calma, espera mais um ano, se daqui um ano não acontecer nada, aí você volta, aí você vai. Então, ele vai se convencendo a permanecer ali por anos e anos e anos. Nessa licença que ele volta e visita a família, eu esqueci de falar também que ele chega a ter um diálogo ali com a até então namorada dele, a Maria, e ele percebe que já não rola mais nada entre os dois, mais da parte dele, mas também da parte dela. Ele vê que criou-se uma barreira ali entre os dois. Drogo sabia que ainda queria bem a Maria e gostava de seu mundo, mas todas as coisas que alimentavam sua vida de antigamente tinham se tornado remotas. Um mundo alheio em que seu lugar fora facilmente ocupado. E agora já o examinava de fora, ainda que com saudade. Reentrar nele o deixaria constrangido. Caras novas, hábitos diferentes, novas brincadeiras, novos modos de falar, aos quais não estava acostumado. Então, mais uma marcação aqui de que a vida passou. Estava passando e ele parado ali, esperando o grande momento dele no forte. Durante a permanência do Giovanni Drogo, aqui no Forte Bastiani, tem algumas passagens que a gente fica comovido, tem algumas passagens que a gente fica ansioso junto com o Giovanni Drogo, tem horas que a gente perde a paciência com ele, assim, sabe? Dessa espera toda, a gente fala, caramba, vai ficar aí a vida inteira, meu Deus, a gente se questiona junto com ele. E todos esses homens que estão ali no forte, eles vivenciam ali dia após dia surgindo alarmes falsos, então eles vêm ali, ficam ali com aquelas lunetas, né, olhando no horizonte, então eles veem ali ao longe uma manchinha escura se mexendo, eles já acham que, nossa, chegou a hora da grande batalha, e tudo ilusão. Eles veem que não tem nada a ver, tem uma hora que vem vindo uma sombra escura, vem caminhando lentamente, eles não sabem o que é, então cria-se aquela expectativa toda, aquela tensão toda dentro do forte, eles meio que não sabem se preparam para a batalha, se dão o alarme, se não dão, e aí quando vem é só um cavalo. Então tudo isso cria aquela expectativa e depois aquela decepção, aquela expectativa e aquela decepção. E o nosso querido Giovanni Drogo passa a vida inteira assim, dentro desse forte, abrindo mão do presente, esperando algo grandioso que vai acontecer no futuro, sempre ali para frente. Eu não vou entrar em detalhes aqui do final para não estragar. Não tem como, gente, não dar spoiler, então me desculpem, mas eu tenho certeza que não vai estragar a leitura de vocês, porque a maneira como esse livro foi escrito, a maneira como ele foi descrito, né, as cenas foram descritas, é realmente impressionante. Leiam, de verdade, leiam que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Tem outra, já ia me esquecendo, tem um outro apontamento que a Aurora, que foi quem fez a tradução da nossa edição aqui, que ela falou na entrevista dela, que eu achei muito legal, que fala que o final do Ivan Ilitch, do Tolstói, é muito parecido com esse final aqui em O Deserto dos Tártaros. Eu não li ainda Ivan Ilitch, mas agora entrou para minha lista e eu lerei
quem sabe em breve, mas eu fiquei curiosa por conta desse final, que é lindo, gente, que final lindo desse livro, que final lindo. Eu queria discutir com vocês para saber se quem leu ou quem vai ler, se vai ter a mesma impressão que eu tive desse final e do que ele está dizendo aqui, mas eu acho que fica meio claro, então eu acredito que eu compreendi da maneira correta. Aqui na orelha da minha edição, ele fala que tem um filme também, ó, a obra ganhou uma adaptação cinematográfica em 1976 e foi traduzida para diversas línguas. O que eu ouvi as pessoas falarem do filme, para variar, né? Que o livro é infinitamente melhor do que o filme. Então, talvez eu assista só para criticar, falar mal, não sei, pode ser. Mas é isso, gente. Fica aqui a minha recomendação para vocês: O Deserto dos Tártaros. Livro maravilhoso, amei mesmo, de verdade. Acho que agora eu tô falando isso com frequência, né? Porque o Demian também eu gostei muito, mas esse eu acho que entrou aí para. Acho não, entrou para minha lista dos preferidos. Espero que vocês leiam e gostem também. Obrigada pela companhia, um beijo e até a próxima.